Olá, meus queridos alunos, sejam bem-vindos a mais uma aula. Hoje a gente vai falar um pouquinho das modalidades do psicodrama. Essa é uma aula também para a turma de Teorias e Técnicas Psicoterápicas 3. A gente vai falar um pouquinho dessas modalidades, reconhecendo que o psicodrama ele pode ser utilizado em diversos aspectos. Mas quando a gente fala especificamente da realidade clínica, a gente vai ter 3 modalidades dentro da perspectiva clínica. Então, a gente vai ter o psicodrama bipessoal, o psicodrama individual com egos auxiliares e o psicodrama grupal. Então, vamos, antes de começar essas 3 modalidades, fazer um pouquinho de uma retrospectiva teórica, histórica, na verdade, desculpem, do que o Moreno pensava dessas modalidades. Quando o Moreno ele concebeu o psicodrama, ele pensou inicialmente somente na perspectiva de grupo. Isso é uma razão histórica, constitutiva mesmo da teoria psicodramática. Mas, o que acontece? As coisas mudam. E a teoria moreniana, ela também mudou, que a gente chama dos pós-morenianos. E surgiram outras modalidades, dentre elas o bipessoal, que o Moreno não pensou nessa categoria, até porque ele dizia que o sujeito adoecia e se curava no grupo, e o psicodrama teria que ser grupal prioritariamente. Só que por diversas razões a gente sabe que hoje, por exemplo, a prática individual ela é muito mais procurada, muito mais buscada, muito mais viável em diversas situações. Então, a gente teve o surgimento do psicodrama bipessoal, por exemplo, que é uma dessas modalidades. E aí, o psicodrama bipessoal ele se configura por ser um atendimento realizado somente pelo psicólogo com o cliente. Então, remonta à primeira relação da criança, desse sujeito que chega para a psicoterapia, que é uma relação eu-tu. Só existem 2 sujeitos na relação, que é o cliente e o terapeuta, o psicólogo. E aí existem diversas vantagens e desvantagens em qualquer uma das modalidades. A do bipessoal, vou citar uma delas, é a vantagem da rápida vinculação, ou seja, quando a gente está no formato bipessoal, que só temos nós, psicólogos, e o cliente, a vinculação ela é facilitada, porque só existem 2 sujeitos na relação. Então, essa é uma das grandes vantagens do psicodrama bipessoal. Uma das autoras que fala com muita propriedade, e a leitura dela é muito boa no que diz respeito ao psicodrama bipessoal, é a Rosa Guiquier. Eu deixei até a dica do livro dela no vídeo anterior, falando um pouquinho das técnicas, referenciando o livro dela, mas falando agora de psicodrama bipessoal especificamente, a leitura do livro dela é obrigatória. E aí, quando eu digo livro, é literalmente o livro todo. É um livro que tem uma leitura muito fácil, muito gostosa de ler. É prazeroso ler o livro da Rosa. Então, ela vai trazer no livro as especificidades, digamos assim, da psicoterapia no psicodrama bipessoal, porque por ter uma fundamentação moreniana, como eu falei, o Moreno ele não pensou nessa relação somente psicólogo e cliente, ele concebia o grupo, o psicodrama de grupo. E aí a Rosa vai fazendo essa aproximação teórica do psicodrama bipessoal com a atualidade, né? Como é que se dá essa prática, o que é que viabiliza essa prática. E dentre uma das coisas principais assim, do psicodrama bipessoal, eu também destaco a questão das dramatizações. Continua sendo psicodrama. Então, por continuar sendo psicodrama, a gente não pode abrir mão das dramatizações. Então, elas são cruciais para o
para a psicoterapia, para o processo psicoterapêutico. Então, o uso das técnicas, as dramatizações especificamente, elas vão ter peculiaridades dentro desse formato, dessa modalidade que a gente vai ver também em aulas aqui da nossa disciplina. Mas o que cabe nessa aula da gente de hoje é conhecer as modalidades. A gente tem o psicodrama bipessoal como uma delas. Uma outra modalidade é o que é chamado de psicodrama individual com egos auxiliares. O que é que diferencia essa modalidade do psicodrama bipessoal? Como eu havia dito, no bipessoal só existem o psicólogo e o cliente. Agora não, nessa modalidade a gente tem o psicólogo, continua existindo um único cliente, mas agora a gente vai abrir mão, na verdade a gente vai se utilizar de egos auxiliares. A gente sabe, a gente já viu na nossa disciplina o que são esses egos auxiliares e especificamente nessa modalidade vão cumprir a função de vir para as dramatizações no momento em que o nosso protagonista, que é o nosso cliente, que é o atendimento é dele, como eu falei, é psicoterapia individual com uso de egos auxiliares, é psicodrama individual com uso de egos auxiliares. E aí sempre que tem, por exemplo, uma cena dele com o chefe do trabalho, a gente vai trazer o ego auxiliar para ser esse chefe. E uma das grandes vantagens dessa modalidade é a questão do distanciamento que o terapeuta consegue ter da cena. Então, eu enquanto diretora, vocês enquanto futuros diretores na cena, vocês vão, nessa modalidade, vocês podem manter um distanciamento seguro, digamos assim, da dramatização em si. Eu, estando de fora, eu consigo perceber melhor a cena, avaliar diversas perspectivas. Então, uma das grandes vantagens do psicodrama individual com os egos auxiliares é dessa possibilidade do distanciamento do terapeuta com relação à cena que está sendo dramatizada naquele momento pelo nosso cliente, com o recurso da utilização dos egos auxiliares, do ego ou dos egos. E aí a gente vai poder falar de várias possibilidades, da utilização de 1, 2, enfim, quantos forem possíveis. E a gente tem uma última modalidade, que é o psicodrama grupal, que é o que foi pensado inicialmente pelo Moreno. Moreno concebia prioritariamente essa ideia, o psicodrama teria que ser em grupo, e uma das questões postas pelo autor do livro que eu referencio essa aula é que esse psicodrama, essa modalidade de psicodrama é a forma mais eficiente, porque a gente recorda a fundamentação teórica dessa afirmação desse profissional, desse autor, porque o Moreno ele diz que o sujeito se cura e adoece nessas relações. Então, se o sujeito vem adoecido das relações dele de fora, no grupo ele vai ter uma possibilidade muito maior da eficácia dessa melhora dele. Então, por isso que a visão do grupo é mais eficiente, mas não desmerecendo as outras modalidades. Eu saliento isso porque a gente acaba achando, se tal coisa é mais eficiente, as outras não são. A ideia não é essa. A ideia é pensar que o psicodrama grupal ele é mais eficiente por várias razões, mas as outras modalidades, elas são sim eficientes. Prova-se a eficiência, tanto que há muitos anos tem se praticado psicodrama pessoal no Brasil, no mundo como um todo, e tem se mostrado melhoras significativas. Existem várias produções aí provando a eficácia também das outras modalidades. Mas o psicodrama grupal, ele acaba sendo mais efetivo por conta da própria teoria moreniana. E aí dentro do psicodrama grupal, a gente vai perceber de uma forma bem didática a questão do aquecimento, da dramatização e do compartilhar, que são as 3 fases da sessão de psicoterapia dentro do psicodrama. Então, no grupo a gente se utiliza disso muito facilmente, porque a gente vai ter eleito lá
protagonista, a gente vai ter várias pessoas para serem egos auxiliares nas cenas do protagonista. Os protagonistas vão ser variados, porque todas as pessoas do grupo, elas podem e devem ser protagonistas em algum momento. Então a gente vai ter esse ganho nessa modalidade no psicodrama grupal, porque a gente tem essa riqueza de instrumentos mesmo para a gente utilizar na sessão. Mas eu ressalto a ideia de que as outras modalidades, o psicodrama bipessoal e o individual com uso de egos auxiliares, elas não são menores, elas não são inviáveis ou elas não são ineficazes, pelo contrário, elas também são muito eficazes. A gente vê, por exemplo, hoje, na realidade que a gente está vivendo social, a questão da psicoterapia online. Então, a psicoterapia online, ela configura um outro formato muito particular de psicoterapia. E aí eu, por exemplo, continuo fazendo psicodrama bipessoal, agora na modalidade online, na categoria online. Então a gente vê como a todo momento nós somos convidados a inovar, a criar, a sermos espontâneos e criativos, que é justamente o convite do Moreno, eu acredito. Tem uma autora, a Rosa Guquet, fala que o psicodrama bipessoal é uma das formas espontâneas do psicodrama, é uma releitura, uma reinvenção, um formato novo, justamente essa resposta nova, essa resposta inédita, que é justamente o que o Moreno tanto pede que nós sejamos, espontâneos e criativos. Então a gente tem essas 3 modalidades e na nossa conversa, na aula online, nós vamos conversar mais um pouco sobre essas 3 modalidades e como se dá a prática e a atuação do profissional em cada uma delas. Então, gente, muito obrigada mais uma vez e até a próxima aula.